Hoje eu quero falar um pouco sobre a Trindade, mas eu quero me aprofundar um pouco mais acerca do Espírito Santo. Estamos no tempo da graça? Sim, mas vamos pensar um pouco. Antigamente, na velha aliança, para as pessoas terem acesso a Deus, elas precisavam de sacrifício de animais para purificação, para que a culpa do pecado da pessoa, de um povo, fosse sobre um animal que foi sacrificado. Eles colocavam a mão sobre aquele animal, eles confessavam o pecado, aquele animal era sacrificado no lugar da pessoa, no lugar de um povo. Por quê? Porque o pecado gera morte. E nós já estávamos condenados à morte. E nós não tínhamos mais acesso à presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus não era derramado sobre essa terra. Mas quando Jesus se entregou na cruz, deu a vida por nós, o sangue de Jesus nos purificou. O Senhor levou sobre si o nosso pecado. Para quê? Para que nós fôssemos perdoados, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ele disse: espera um pouquinho, porque eu e o meu Pai enviaremos do meu Espírito. Ele será derramado. No dia de Pentecostes foi derramado do Espírito Santo. Jesus, ele é o caminho, ele é o mediador, ele nos purificou, ele nos deu vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, no nome de Jesus, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus rogará ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo já manifestava, já tinha manifestações do Espírito, mas ele ainda não habitava em cada um deles, estava no meio deles, mas não estava neles. Hoje nós recebemos, e eles também no dia de Pentecostes, o Espírito da verdade, por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus e ele habita dentro de nós. Nós que somos como vasos de barro e temos em nós algo tão precioso, o próprio Deus habitando em nós. Ele nos instrui, ele nos consola, ele está conosco todos os dias da nossa vida e é ele quem faz em nós a obra de santificação. É ele quem nos mostra quando nós caímos em pecado, para que a gente se arrependa, e ele nos aponta para Cristo, porque não existe outro caminho para a vida eterna. Jesus é o caminho. Se cairmos em pecado, vamos a Jesus e o Espírito faz essa obra. Eu me lembro, para encerrar, de uma vez que eu tinha cometido algo que entristeceu o Espírito Santo e eu fechei o meu coração, porque o Espírito Santo não obriga ninguém a obedecer, ele instrui. Quando foi mais tarde, veio aquele pesar, o remorso, né, por eu ter pecado e não ter dado ouvidos ao Espírito Santo. O que eu tinha feito? Eu tinha visto um filme que é livre, classificação livre, mas tinham cenas que entristeciam o Espírito Santo. E o Espírito Santo me mostrou que aquilo não era para mim. Nós somos um povo separado. Depois veio uma tristeza tão profunda e o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração, porque a minha vontade diante daquela tristeza e vergonha era me esconder de Deus, como Adão e Eva se esconderam no jardim. Involuntariamente eu queria me esconder. Só que aí o Espírito Santo ministrou o meu coração bem forte. Você tem Jesus. Vá para ele. E eu vi como se fosse um flash na mente a imagem de Jesus na cruz. O Espírito Santo, ele é a voz que está no caminho, nos conduzindo
a vontade do Pai, nos mostrando, nos apontando para Cristo Jesus, nos lembrando acerca do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por ministrar aos nossos corações. Que o Senhor venha perdoar todas as vezes que nós falhamos com o Senhor. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha nos conduzir a cada dia para Jesus Cristo. Que nós venhamos conhecer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.